Olá, queridos, que bom estar com vocês novamente aqui pelo nosso canal. Antes de começarmos a nossa aula, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações e fica por dentro de tudo que a gente está produzindo para você. Meus queridos, nós vamos trabalhar hoje o que a gente chama de reformas religiosas. Vamos pontuar sobre a reforma protestante, todos os movimentos reformistas que aconteceram desde o século XVI. Vamos pontuar também sobre a Contra-Reforma Católica. A primeira coisa que a gente pensa sobre a reforma protestante é por que aconteceu a reforma. Inicialmente, a reforma aconteceu porque houve uma relutância da igreja em não aceitar o que outros reformadores, antes mesmo de Lutero, que aí o foco principal da reforma protestante é o luteranismo, mas muitos outros, antes de Lutero, já promovia algumas mudanças na igreja que não foram aceitas pela Igreja Católica. Vale salientar as reformas de John Wycliffe e John Hus, que pretendiam mudar algumas características da igreja que eram muito combatidas, mas que a igreja não aceita. A igreja reluta em mudar os seus sacramentos, em mudar a sua postura, mudar a sua filosofia religiosa. Então isso é um dos principais fatores de por que a reforma teve que prosseguir. Uma segunda coisa também dessa questão da relutância da igreja é que nessa época houve um grande fervor intelectual, muitas mudanças significativas no pensamento europeu, com os próprios reformadores, com o renascimento cultural e com os humanistas que pensavam agora uma teologia, uma visão bíblica mais neotestamentária, fugindo do padrão sacramental da Igreja Católica. Então tudo isso colaborava para um movimento muito mais forte de combate a essas práticas da Igreja Católica. Uma das coisas também que colaboraram muito para que a reforma ela conseguisse ter um grande êxito foi que os Estados-nação, que era altamente centralizado nos monarcas, começaram a se opor ao papado, se opor a essa supremacia do Papa, que controlava todas as estruturas políticas, econômicas. Aos poucos, esses reis vão se opor a essa supremacia. Uma outra coisa que foi muito forte na Itália, que a Itália que é o berço da Igreja Católica Romana, da decadência moral do papado, do alto clero. Então esses escândalos que envolviam o dia a dia da igreja também colaborou muito para um processo de reforma, uma necessidade de uma reforma dentro da igreja. O mundo nesse período estava em mudanças significativas, então era emergente também algumas mudanças dentro da igreja. As mudanças que estavam ocorrendo eram mudanças geográficas, com as grandes navegações, o conhecimento dos novos mundos, as mudanças políticas, os estados-nação se formando, se opondo ao domínio político da igreja, do Papa. Muitas mudanças econômicas acontecendo também devido à urbanização, o renascimento comercial, o mercantilismo. O surgimento de novas classes sociais, como a burguesia também, deu uma nova dinâmica na Europa, que era necessário a igreja também se adequar a essa realidade. E muitas mudanças intelectuais, como a gente já tinha dito, os humanistas, o renascimento, que começou a frisar e a pensar no homem, nas suas necessidades, na experiência, no individualismo, coisas que refutavam muito os ensinos teocêntricos da igreja. Vamos pensar aqui agora sobre essas reformas religiosas do século XVI. Nós sabemos que essas reformas religiosas elas trouxeram contribuições importantes para o continente europeu. Ela conseguiu quebrar aquela unidade religiosa da Igreja Católica na Europa. A reforma também negou alguns dogmas religiosos, algumas coisas que antigamente eram tratadas como um aspecto religioso muito profundo. E a reforma protestante ela acompanha também as mudanças que estavam ocorrendo nesse dinamismo comercial, econômico. Nós entendemos que a reforma protestante, por exemplo, atendeu os interesses da burguesia, principalmente com João Calvino, que eu vou já falar sobre ele. Quando nós pensamos em reforma, pensamos aqueles que iniciaram essas reformas, mas que não tiveram tanta relevância quanto a aceitação da igreja. Vale salientar as obras de John Wycliffe. John Wycliffe ele condenou os abusos da igreja, ele condenou os impostos cobrados pela igreja, ele condenou a transubstanciação, que era uma prática que a igreja ensinava que a prática da ceia, o corpo e o sangue de Jesus realmente se transformavam naqueles elementos que continham ali naquela celebração. E ele declarou ser a Bíblia a única fonte de fé. Isso é um dos principais pilares da reforma. John Wycliffe já defendia isso.
lá no século XIV. Vale lembrar que a igreja ensinava que era através dos ritos da igreja que você era salvo, ou seja, o que salvava era a igreja. Então John Wycliffe, como outros reformadores, o próprio Lutero, vai abordar que você deveria atender às escrituras sagradas, a percepção neotestamentária para ser salvo, que a fé era o único mecanismo para isso, não simplesmente cumprir ritos religiosos. Na região da Boêmia, no antigo Sacro Império Germânico, vai surgir também uma figura que vai herdar as ideias de John Wycliffe, que vai ser John Hus. Ele foi professor da Universidade de Praga e defendeu as ideias de Wycliffe. E ele foi condenado pelo Concílio de Constância e queimado vivo na fogueira na chamada Inquisição. Alguns outros fatores ou algumas outras causas que levaram à reforma. Primeiro, os conflitos entre os papas e os monarcas, que eu já citei, a questão da formação dos Estados-nação gera esses embates entre os papas e os reis. A grande riqueza da igreja, a igreja era detentora de muitas terras na Europa, e isso através da simonia, que era a exploração de coisas religiosas, de dogmas religiosos, de artigos religiosos em prol de um comércio. Isso tornou a igreja muito poderosa, a igreja vendia utensílios religiosos, a igreja vendia promessas de salvação, a igreja vendia terras no céu, e isso levava as pessoas a doarem muitas coisas para a igreja, inclusive terras. A igreja era detentora de muitas terras, é tanto que tem um historiador que afirma que a igreja católica nesse período era uma grande senhora feudal. Vamos pensar em algumas causas religiosas. Inicialmente pensamos sobre a corrupção do clero em alguns aspectos. A simonia, que eu já falei, que era a exploração, o abuso de práticas religiosas, de artigos religiosos, na promessa de salvação, na promessa de herdar a vida eterna. Uma das maiores práticas de simonia eram as indulgências, que era a promessa realmente de você ter a salvação, a vida eterna, um terreninho no céu, se você pagasse determinados valores à igreja. Houve também a questão da vida escandalosa, a decadência moral de alguns papas. Alexandre VI é um exemplo disso, vários escândalos que aconteceram dentro do Vaticano, dentro da igreja em Roma. Então isso também foi um dos fatores religiosos para a ascensão da reforma. E também, obviamente, as ideias renascentistas, elas cooperam para essa mudança de mentalidade. A questão do renascimento, essa questão do humanismo, do espírito crítico, colabora muito porque, por exemplo, existiam pensadores até do renascimento, como Erasmo de Roterdã, que eles começam a buscar uma teologia, uma ideia de religião mais humanista, mais teológica, mais neotestamentária, e não simplesmente cumprindo dogmas religiosos, não simplesmente por uma perspectiva da igreja, sim um espírito crítico, de observar, de experimentar. E essa experiência de observar era observar os textos sagrados, era ter contato. Por isso que os reformadores defendiam muito a questão da tradução da Bíblia para outras línguas, porque no medievo os cultos, as missas e a Bíblia era toda em latim. Uma causa importante também para a reforma foi a difusão da Bíblia, através da invenção da imprensa. Isso colaborou muito para a expansão da Bíblia em outras línguas. Lutero mesmo vai traduzir a Bíblia. Então isso foi muito importante para o progresso dessa reforma na Europa. Vamos falar inicialmente sobre Martinho Lutero e essa reforma que aconteceu na Alemanha, que é marcada como o principal evento da reforma protestante, a reforma de Lutero em 1517. Ele é da região da Saxônia, na Alemanha. Ele era um monge agostiniano, doutor em teologia. Ele vai para a Alemanha exatamente para ensinar teologia e promover algumas missas em Wittenberg, na Alemanha. E é nessa chegada à Alemanha que ele começa, através dessa prática religiosa e dos estudos bíblicos que ele fazia lá, os estudos de teologia, é que ele começa a desenvolver algumas ideias que se opunham muito àquela prática da igreja. Até dizem que ele chegou a ver alguns ritos de simonia, como as indulgências, que isso gerou uma certa indignação em Lutero. Inicialmente, na biografia dele, afirma que ele achava que isso era um pensamento pecaminoso da sua parte, ele se autoflagelava, mas que com o tempo, examinando as escrituras, ele viu que na verdade não era bem assim, que na verdade a Bíblia apontava por um caminho e a igreja estava em outra direção. Essa reforma na Alemanha, ela começa na primeira metade do século XVI e ela vai influenciar outros movimentos reformistas, o que a gente vai chamar de reforma protestante. Ela vai influenciar movimentos na Suíça, na Inglaterra, outros reformadores como Calvino, como a igreja anglicana que surge na Inglaterra também, o movimento puritano, os huguenotes que vem do calvinismo. Então, Lutero ele é o iniciador de um movimento reformista que vai influenciar vários outros movimentos na Europa. O início da reforma se deu principalmente com as 95 teses de Lutero que foram colocadas na Catedral de Wittenberg.
Lutero condenava as indulgências e outras coisas que na prática religiosa da igreja, que ele condenava nessas 95 teses, e na época o Papa pede que ele se retratasse numa reunião, numa assembleia, para poder reaver a sua autoridade como líder eclesiástico. Mesmo assim, com as 95 teses escritas por Lutero, ele não se retrata e é excomungado, pela primeira vez excomungado da igreja, excluído da igreja. Em 1525, na cidade de Worms, houve a Dieta de Worms, que era uma assembleia em que eles se reuniam, os principais líderes da igreja, era uma espécie de concílio também, mas eles se reuniam para tratar de alguns assuntos importantes da igreja. E nessa Dieta de Worms, eles vão tratar sobre as ideias de Lutero e vão fazer juízo sobre isso, claro, querendo que ele se retratasse diante dos oficiais da igreja do Sacro Império Germânico. Ele não se retratou diante do rei Carlos V, e foi tratado como herege pela segunda vez. É nesse período que ele vai se refugiar num castelo, e isso demonstra o apoio de alguns nobres, de alguns príncipes à reforma. Lutero fica refugiado com o apoio de um príncipe no castelo de Wartburg, e nesse período ele vai fazer grandes obras, ou obras muito importantes para a reforma, como traduzir a Bíblia para o alemão e escrever diversos panfletos com suas ideias, que contrariava muito os dogmas católicos. Na Dieta de Worms, ele falou uma frase que ficou muito emblemática: não é bom que o homem vá contra a sua própria consciência. Ele entendia claramente o pensamento racional dele, a consciência dele, quanto às suas ideias. Na cidade de Spira, em 1529, foi feita uma nova dieta, uma nova assembleia, onde se abordou a permissão do luteranismo, onde já existia, mas proibiu a propagação no território alemão. Mas muitos seguidores de Lutero protestaram contra isso e surgiu a ideia, então, de reforma protestante. Foi na cidade de Spira que surgiu o termo em 1529. Ao todo foram 5 príncipes e 14 cidadãos alemães que protestaram e que não aceitaram as medidas do rei naquele período. Em 1530 foi feita a Dieta de Augsburg. E nesse período, Carlos V queria que houvesse uma unidade da igreja, queria que Lutero novamente se retratasse, mas que ele apresentasse as suas ideias escritas, documentadas. Foi aí que Filipe de Melanchthon, que acho que se pronuncia assim, que era um fiel escudeiro de Lutero, e até depois da morte dele vai ser um dos líderes da igreja luterana, ele criou um documento com 28 artigos, onde defendia todos os conceitos do pensamento luterano. Vamos pontuar aqui alguns conceitos, alguns pontos do artigo da Confissão de Fé de Augsburgo. Prestem atenção, muito interessante. Primeiro, a fé é o único meio de salvação. Isso contrariava toda a ideia da igreja, que você, para ser salvo, deveria cumprir alguns ritos da igreja. Lutero abordava, e o seu seguidor apontou esse artigo, que a fé era o único meio de salvação. Um outro ponto é que a única fonte de fé é a Bíblia. O único instrumento que o homem deve basilar a sua fé é a Bíblia. Eles defendiam o livre exame, a não necessidade de um sacerdote para instruir ou levar o povo à condição de ter salvação. Cada pessoa é o que a gente chama de sacerdócio universal dos crentes. Cada pessoa podia fazer o seu livre exame, seu relacionamento pessoal com Deus, sem precisar de um guru religioso para conduzi-la à salvação. Outra coisa, o Papa não é o vigário de Cristo na Terra. Isso eles tentavam diminuir o poderio ou o domínio do Papa na questão política e na questão religiosa. Eles defendiam a ideia de não venerar imagens, condenavam isso como uma prática pecaminosa. Eles negavam também a transubstanciação, que era aquela prática da ceia na Igreja Católica, que entendia que aquela hóstia de fato era o corpo e o sangue de Jesus transformados naquele elemento ali continha de fato. Era uma transformação da substância, né? Eles só aceitavam 2 sacramentos. A igreja tinha vários sacramentos, mas eles aceitavam só 2 sacramentos, que era o batismo e a ceia do Senhor, como ordenanças deixadas por Jesus. Eles defendiam também nessa confissão não cultuar santos, afirmavam que os santos não poderiam interferir em nada na nossa existência. Eles queriam suprimir também a missa, a prática da missa, daquela liturgia toda do latim, sem nenhuma relação de fato com a população, com o povo. Eles queriam também suprimir a condição eclesiástica, a questão da hierarquia de poderes dentro da igreja. Também suprimir o celibato, a ideia de que o padre não poderia casar, isso era também condenado por Lutero. Eles queriam também estabelecer a nulidade dos concílios, a possibilidade de anular alguns concílios. Os concílios eram meio que intocáveis dentro da igreja, eles queriam anular ou dar a permissão de anular alguns concílios. Eles negavam também o purgatório, afirmavam que isso era antibíblico e não existia o purgatório.
e queriam estabelecer o culto em língua nacional, ou seja, levar as pessoas a uma consciência mais racional da fé através da própria língua, através do próprio exame das Escrituras. Uma das consequências inevitáveis de Augsburgo sobre essas ideias de Lutero foram guerras religiosas por causa disso. Vale salientar que as guerras, como efeito da Reforma, atingiram vários lugares do mundo, né? Teve aquele Noite de São Bartolomeu lá na França. Em Augsburgo, com a ascensão das ideias de Lutero, houve muitos conflitos. Príncipes católicos e príncipes luteranos entram em embates, ou entram em guerra nesse período. A guerra vai durar até 1555, e foi nesse período também que foi celebrado a paz em Augsburgo. A livre interpretação da Bíblia gerou outros movimentos influenciados pelo luteranismo, que vai ser a questão do calvinismo e do anglicanismo. Calvino é francês, mas a sua atuação ela foi muito importante na Suíça, na região da Basileia. Ele escreveu a instituição da religião cristã em 1536. Ele criou em Genebra as ordenações eclesiásticas, que eram leis, um documento importante sobre as leis que deveriam gerir a igreja. E o movimento calvinista ele influenciou vários outros movimentos no mundo inteiro. Por exemplo, tivemos os huguenotes na França, a igreja presbiteriana na Escócia, a igreja puritana na Inglaterra. Alguns pontos da liturgia e da doutrina calvinista que são muito importantes. Primeiro, a leitura e discussão do Evangelho. Templos simples, paredes nuas, sem tanto arcabouço como eram os góticos católicos. Muito valor ao culto, às pregações, às leituras bíblicas, aos cânticos espirituais. Defendiam fortemente, isso é um dos aspectos importantes da doutrina calvinista, o trabalho, o acúmulo de riqueza. Proibiam jogos e defendiam que as mulheres fossem obedientes, com comportamento sem enfeites e cabelos longos. O calvinismo ele tem uma relação muito importante porque, naquela época, a Igreja Católica medieval trazia uma herança de que a riqueza, o acúmulo de riqueza era pecado, era luxúria. E Calvino ele traz uma ideia que não, que a riqueza ela é fruto do trabalho, o trabalho é bênção. Então, Calvino ele se articula muito com essa ideia do acúmulo de riqueza, do trabalho, que é bem uma perspectiva da burguesia do período, desse crescimento da burguesia na Europa. Um dos pontos de maior ênfase na teoria, na doutrina calvinista, com certeza vai ser sobre a salvação, soteriologia, que vai ser a questão da predestinação. Ele acreditava nas suas ideias, até pela base do pensamento agostiniano, que o homem ele era salvo, isso não era por mérito algum, isso era uma questão de predestinação. Deus já sabia, Deus já determinava os que eram salvos e os que eram condenados. Ele afirmava que o trabalho e o enriquecimento são indícios dessa salvação. Um outro movimento muito forte dessa reforma foi o anglicanismo, que surgiu na Inglaterra. Na verdade, Henrique VIII, que ele é casado com Catarina de Aragão, ele teve várias amantes e ele queria casar com Ana Bolena. Na época, o Papa não aceita, não autoriza o seu casamento. Então, isso foi uma fagulha, foi um pretexto para ele romper com o Papa da época. Mas historiadores, eles trabalham a ideia que, na verdade, havia outros fatores por trás dessa questão mais pessoal de Henrique VIII, que era, na verdade, tirar as riquezas e a posse de terras que a Igreja Católica tinha na Inglaterra e dar ao rei a autonomia, dar ao Estado esse controle da Igreja na Inglaterra. Então surge aí a Igreja Anglicana, uma igreja nacional, cujo chefe é o rei, não mais o Papa. A filha de Henrique VIII, Elizabeth I, ela vai promover o crescimento da Igreja Anglicana na Inglaterra, vai difundir essa igreja na Inglaterra. A Igreja Anglicana ela tem uma mistura muito forte, né? O calvinismo influenciou muito os dogmas, mas a liturgia, a questão do culto, tem muita influência do catolicismo. Se você for numa igreja anglicana, você vai perceber muitos aspectos litúrgicos, né, da aparência do culto, muito parecidos com o catolicismo, mas a questão dogmática muito voltada para o calvinismo. Elizabeth perseguiu católicos e puritanos, tanto que mais na frente vai haver um grande movimento, a Revolução Puritana, que era exatamente nesse contexto de perseguição. A Inglaterra vira um turbilhão de protestos, de questionamentos sobre esse poder da igreja, tanto da igreja anglicana em oposição aos católicos, os puritanos entram nisso também, os puritanos eles se opunham totalmente às práticas da igreja católica e às práticas da igreja anglicana. Nesse cenário, a gente pode pensar, como reagiu a Igreja Católica? A Igreja Católica, diante desse cenário, ele criou um concílio chamado Concílio de Trento, que vai marcar o que a gente chama de Contra-Reforma Católica. A Igreja Católica se posicionando diante dessa ascensão da Reforma Protestante. A ideia era adotar medidas que evitassem o avanço do protestantismo. Vale salientar que a Igreja Católica se enfraquece muito com a Reforma Protestante na Europa.
O principal papa que começa essa ação de concílios e de estabelecer medidas para conter o protestantismo vai ser Paulo III. A ideia era reorganizar a igreja, reafirmar sua doutrina e promover ordens religiosas que promovessem a expansão da fé católica em detrimento da reforma protestante. A ideia também era divulgar, promover a doutrina católica em outros lugares do mundo, e aí veio que a ideia da contra-reforma estava muito ligada também às grandes navegações. Eles queriam difundir a fé católica na África, na Ásia, na América, e eles queriam também valorizar os ideais cristãos. Sobre as grandes navegações ainda, você percebe quando a expedição de Cabral chega no Brasil, já celebra uma missa. Então a gente percebe que a igreja via nessa expansão marítima, nesse contexto dos novos mundos, uma alternativa interessante para combater o protestantismo e se apoderar e crescer em outras regiões. E deu certo. A Igreja Católica se enfraquece muito na Europa, mas hoje a Igreja Católica ela é mais forte aonde? Exatamente na América, na África. Então isso são resquícios, né, desses efeitos das grandes navegações. Vamos pensar um pouco no Concílio de Trento, o que foi estabelecido lá. Foi um concílio que é convocado pelo Papa Paulo III. Ele condenava a ideia da salvação somente pela fé, ele queria basilar, ele queria estabelecer os sacramentos da Igreja Católica, queria manter as tradições. Ele estabelece a Bíblia oficial, a Vulgata, a Bíblia de São Jerônimo, que era uma Bíblia que ainda tinha livros que não eram considerados sagrados. Ele manteve os sacramentos da Igreja, que existiam antes da Reforma. Ele manteve o culto aos santos e a veneração às imagens. Ele confirmou ainda o valor das indulgências e a manutenção do Tribunal de Inquisição, ou seja, manteve a prática de cobrar impostos, manter a simonia e também de julgar e condenar os hereges, que eram aqueles que eram contrários aos dogmas da Igreja Católica. Ele confirmou a validade e a veneração de adoração às relíquias, manteve o celibato clerical, que era a ideia do padre não poder casar. Ele criou os seminários e elaborou o catecismo, que é uma das coisas que existe até hoje, né? Para você cumprir todos os ritos de salvação, você precisa fazer o catecismo, primeira comunhão, né? Aquela coisa toda. Então foi criado também no Concílio de Trento. Ele confirmou ainda a questão da transubstanciação, que era combatida antes pelos reformadores, e criou o Index, que era um livro que perseguia, que era contrário a qualquer obra que fosse contra a dogmática católica. Era um conjunto de livros que eram considerados que eram combatidos pela Igreja Católica, que não eram aceitos. Também importante sobre esse Concílio de Trento vai ser a fundação da Companhia de Jesus, uma organização de Inácio de Loyola, que era uma organização que tinha a missão de organizar missões religiosas para o Novo Mundo, né, para as regiões desconhecidas. Os inacianos ou jesuítas foram os primeiros grandes missionários, né, as primeiras organizações missionárias. Eles pregavam no Novo Mundo sobre a pregação do Evangelho, obras de caridade, ensino e conversão dos novos povos conquistados. Aqui no Brasil, um dos primeiros jesuítas a chegar foi José de Anchieta e Manuel da Nóbrega, que tiveram uma importância muito interessante na educação, na conversão dos índios, nessa cristianização dos povos aqui do Brasil. Houve também um retorno, como já disse, dos tribunais de Inquisição. Julgavam e condenavam pessoas que discordavam dos ensinos católicos. Eles puniam casos de heresia, protestantismo, judaísmo. As punições mais comuns eram castigos corporais, cárcere e morte na fogueira, o mais conhecido. Isso mudou um pouco só em 1963, quando a Igreja Católica, com o Papa João XXIII, criou um documento que estabeleceu o ecumenismo. Na verdade, não é nem a Igreja se voltar para a reforma, mas a Igreja conviver bem, conviver em harmonia com outros grupos religiosos. Nós estamos falando de reformas que aconteceram em 1517, mas só em 1963 esse Papa reconheceu a necessidade de estabelecer uma relação mais diplomática, mais pacífica com outras religiões, e eu acredito que isso gerou um efeito positivo, porque até então o ecumenismo se tornou uma prática muito comum na relação. Por mais que algumas pessoas sejam contra o ecumenismo, mas pelo menos não existe aqueles conflitos, aquelas guerras que existiam depois da Reforma Protestante, que marcou tanto negativamente a história da Igreja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido sobre Reforma Protestante, Lutero, Calvino. Tem muitas coisas a falar sobre esse evento, mas o que vocês precisam para entender bem toda essa construção dessas reformas religiosas foi pontuado nessa aula, tá bem? Qualquer dúvida estou à disposição, que se você tem mais curiosidade, eu tenho muitos materiais para indicar sobre as reformas religiosas, tá? Mas não se esqueça, se inscreve no nosso canal, nos acompanha, será muito bom essa parceria nossa. Um grande abraço!